Bom dia, turma do 7º ano. Tudo bem com vocês? A prof espera que sim. Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o conjunto dos números racionais, cujo símbolo é a letra Q. Vamos relembrar. Elementos do conjunto dos números naturais. O símbolo dos números naturais é a letra N. Nesse conjunto dos naturais, nós temos o zero e todos os números positivos. Agora, nós vamos relembrar também os elementos do conjunto dos números inteiros, cujo símbolo é a letra Z. Nos inteiros, nós temos todos os números negativos, o zero e todos os números positivos, certo? Bom, vamos agora falar sobre os números racionais. São os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Por exemplo, o conjunto Q, que é o conjunto dos racionais, eu posso escrever na forma de uma fração, onde este número A, que é o número de cima, que é chamado numerador, ele pertence aos inteiros. Quer dizer, ele pode ser positivo, né, ou negativo. E o B, que é o número de baixo, que é o denominador, ele também pertence ao conjunto Z, com exceção do zero. Lembram que esse asterisco significa com exceção do zero. Quer dizer que esse númerozinho aqui embaixo, que é o denominador, ele pode ser qualquer número, mas não pode ser zero, tá? Por quê? Porque o traço da fração significa divisão. Se eu escrever, por exemplo, pessoal, esta fração, 7 dividido por zero, não temos como fazer esta divisão. Não existe essa divisão. Por isso que aqui no denominador não pode ser zero. Pode ser qualquer número, menos o zero, tá? Então, exemplos de frações. 1/2 menos 1/2, 5/9. Relembrando, não pode ser zero no denominador. Bom, esses números, que são os racionais, eles também podem ser representados por um número inteiro, por uma decimal finita ou um decimal infinito e periódico. Por exemplo, exemplos de números racionais. Os números inteiros. O que são os números inteiros mesmo? É todos os negativos, o zero e todos os positivos. Por exemplo, de números inteiros, nós temos o 2, o 5 e o -7. Mas como que eu escrevo ele na forma de fração? É só acrescentar o número 1 como denominador, pessoal. Porque vocês lembram que o traço da fração significa divisão. 2 dividido por 1 continua sendo 2. 5 dividido por 1 continua sendo 5. -7 dividido por 1 continua sendo -7, tá? Então, todos os números inteiros também são racionais. Outros exemplos de números racionais são os números decimais exatos. Decimal exato, gente, decimal é o número com vírgula. E exato é porque não tem aqueles 3 pontinhos, que significa que continua o número. Por exemplo, 0,2 é um decimal exato porque ele provém dessa fração 2 décimos, que significa 2 dividido por 10. 0,06 é um decimal exato, porque ele provém desta fração 6 centésimos, que é o 6 dividido pelo 100. E assim por diante, tá? Então, todo número que tem vírgula, ele é um número decimal. E eu vou dizer que ele é exato quando ele não tem aquela continuidade, quando ele não tem os 3 pontinhos. Porque quando ele tem os 3 pontinhos, nós falamos que é uma dízima periódica, tá? Que também é um número racional. Exemplo, 0,333333. Os 3 pontinhos significa que este número continua. Ele é um número racional porque ele provém da divisão do número 3 pelo 9. Ele provém
da fração 3/9. 0,24141414141. É uma dízima periódica porque tem os 3 pontinhos. E por que ele também é um número racional? Porque ele provém de uma fração. Qual fração? 239,990 avos. É só pegar o 239 e dividir pelo 990, certo? E assim por diante. Então, números racionais podem ser os números inteiros, são os decimais exatos e são as dízimas periódicas. Então, logo abaixo, nós temos alguns elementos do conjunto dos racionais. Olha só, nós temos o zero e para este lado, todos os positivos, que podem ser fração, número inteiro, dízima periódica. E para este lado, nós temos os negativos, que pode ser fração negativa, número inteiro, dízima periódica e assim por diante, tá? Nós utilizamos esses números para representar quantidades e medidas. Os conjuntos dos números naturais e os inteiros fazem parte do conjunto dos racionais. Na reta numérica, nós podemos representar o conjunto dessa maneira aqui. Lembrem, pessoal, que aqui é só alguns exemplos, tá? Então, ó, nós temos o número 0, para cá, 1/2, 1, 1,5, ó, que é um decimal exato, o 2, o 2,5 com esse tracinho, quer dizer que é uma dízima periódica. E para cá, nós temos os números negativos. Fração negativa, número inteiro negativo, né? Ó, menos 1,5, que é um decimal exato, e assim por diante, ok? Continuando, então, o conjunto dos números racionais, ele é representado pelo símbolo, né, pela letra Q. A relação de inclusão, ela é estabelecida com os conjuntos dos naturais e dos inteiros. Então, pessoal, olha só. Nos racionais, nós temos os inteiros e nós temos os naturais. Notem que os naturais, eles estão dentro dos inteiros. E os inteiros, eles estão dentro dos racionais. E nós lemos, então, da seguinte maneira. N está contido em Z e o Z está contido em N. Quer dizer assim, ó, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, certo? Bom, observação. Assim como os inteiros, os números racionais, eles também possuem oposto ao simétrico. Oposto ao simétrico é quando muda o sinal. Por exemplo, o oposto de 2/8, que é positivo, vai ser menos 2/8. O oposto ao simétrico de menos 3/7 será 3/7 positivo, certo? E todo número racional, ele possui o inverso. Olha só, o inverso de menos 3/7, nós vamos inverter a posição dos números. O 3, que era o numerador, passa para denominador. E o 7, que era denominador, será o numerador. Mas o sinal continua o mesmo, tá? Eu só estou invertendo a posição dos números. O inverso de 2 é 1/2. Por quê? Porque se eu não tenho número no denominador, quer dizer que é 1. Invertendo o número, fica 1/2. O inverso de 1/9 será 9. Por quê? Este 1, ele será o nosso denominador. E lembrem que denominador 1 eu não preciso escrever. E o 9, que era denominador, passa a ser numerador, certo? Ó, o inverso de 11 décimos será 10 onzeavos. É inverter a posição dos números. Isso é inverso. Nos exercícios, o número 1, escreva o que representa cada símbolo.
conjunto dos números inteiros, o N é conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, tá? Observe estes números aqui. 2/5, 0, 9, -1, -4/7 e todos os outros. Na letra A, vocês vão dizer quais que são os naturais. Quem tiver dúvida, olha lá no início, o que são os números naturais. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Na letra B, quais que são os inteiros? Na dúvida, vocês têm o lembrete ali, ó. O que são os conjuntos dos inteiros? São todos os negativos, o zero e todos os positivos, tá? E na letra C, quais que são os racionais? O conjunto dos racionais, então, é a união dos naturais com os inteiros, certo? No exercício 3, vocês vão analisar e vão colocar V nos parênteses se for verdadeiro e F se for falso. O exercício 4, vocês vão completar o quadro. Vocês têm um número, aqui vocês vão escrever o inverso e aqui o oposto. Oposto ao simétrico é aquele que muda o sinal, tá? Inverso é o que muda a posição dos números. No exercício 5, associe os números com os conjuntos através dos símbolos de pertinência, que é o pertence e o não pertence. Por exemplo, o 9 pertence para os naturais? Sim, o 9 é um número natural, então é o símbolo do pertence. Uma fração, ele pertence para os inteiros? Não, não pertence para os inteiros. Então, é o símbolo do não pertence, certo? Lembrando também que fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Então, assim, toda fração, pessoal, representa uma divisão e também um número racional. Por exemplo, este círculo, ele foi dividido em 8 partes, por isso que o nosso denominador, ele é o 8, tá? E ele foi pintado 5 partes, por isso que ele é o numerador. Então, a quantidade pintada será o numerador e a quantidade em que foi dividido será o nosso denominador. E como que é a leitura? 5/8. Aqui, o numerador é 3 e o denominador é 6. O numerador 3 indica que foi pintado 3 partes e o denominador 6 indica que toda a figura foi dividida em 6 partes. E nós lemos 3/6. Aqui, o círculo, que é o inteiro, foi dividido em 2 partes, por isso que o denominador é 2. E foi pintado apenas uma parte, por isso que o numerador é 1. Leitura 1/2. Pessoal, vocês já aprenderam a fazer a leitura das frações, tá? Para quem não lembra, no dia 10 de maio, nós tivemos uma aula, tá? Onde eu já falava do conjunto dos números racionais. Olha aqui a data, ó, 10 de maio, tá? Eu falava em numerador, denominador, o que significa o numerador, o que significa o denominador e a leitura. Olha só, quando o denominador a gente fala meio, quando é 3 a gente fala terço, quando for 4 nós vamos ler quarto e assim por diante. Vocês têm esta aula da leitura das frações, tá? É só procurar no caderno de vocês. E o exercício número 6, o que pede? De acordo com cada desenho, indique a fração formada
de acordo com a parte pintada de cada desenho. Então, vocês vão ver o desenho, em quantas partes eles foram. O desenho foi dividido, será o denominador. Em quantas partes ele foi pintada, será o numerador, certo? Então, vocês vão copiar toda a aula com uma letra legível, vão resolver os exercícios e enviar para a prof. Um abraço para vocês!